de fazer nada, em toda a terra do Egito. Os irmãos podem se assentarem? Bom, antes de chegarmos até aqui, eu quero contar para vocês um pouquinho da história de José. José era um jovem de 17 anos que antes, por mais que ele seja jovem, Deus já tinha dado a ele vários sonhos grandes. E com isso, além disso, né, ele também era um jovem que apacentava e cuidava do rebanho, junto com seus irmãos. E também ele era um dos filhos que Jacó mais amava, se não for o único. E por conta disso, de todas essas coisas que estavam acontecendo com José, acabou que entre seus irmãos surgiu uma coisa que se chama inveja. E com isso, os irmãos de José acabaram que tramaram contra ele, pegaram José e jogaram José dentro de uma cova e depois venderam José como escravo. Depois que, quando José estava lá sendo vendido como escravo, ele foi parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele demonstrou ser um homem reto. Na casa de Potifar ele deu em destaque por ser um homem fiel, por causa da sua fidelidade e por ele ser uma pessoa que tinha uma sabedoria muito grande. Só que isso, ao decorrer do tempo que ele estava na casa de Potifar, ele acabou sendo acusado pela esposa de Potifar. E assim que ele foi acusado, ele acabou sendo preso. E nesse tempo que ele ficou preso, a palavra vai nos falar que José, quando ele estava lá na cadeia junto com os outros que estavam lá, ele acabou que ele começou a interpretar os sonhos de todos os presos que estavam ali. Quando ele estava interpretando os sonhos dos que estavam presos ali dentro, junto com ele, tinha uma pessoa que era o faraó. Nesse tempo que José estava falando com os presos, interpretando os sonhos deles, o faraó estava começando a ter sonhos que ninguém estava conseguindo interpretar. Passava dias e dias, ele tinha seus sonhos misteriosos, ele chamava pessoas e pessoas, e nenhuma dessas pessoas que ele convidava, que ele chamava, ninguém estava conseguindo explicar a ele como que funcionavam os sonhos dele, o que significavam os sonhos dele. Só que nesse tempo que José estava preso junto com os outros, interpretando os sonhos dos outros, teve um que estava lá junto com ele, que ao saber dessa notícia que Faraó estava procurando alguém para interpretar os sonhos dele, ele lembrou de José. Por causa que quando José estava interpretando os sonhos dos outros presidiários, né, que estavam lá também, foi algo que chamou muita atenção de todo mundo que estava ali. Com isso, ele lembrou de José e foi até o Faraó lá, né, para conversar com o Faraó, que havia um menino que estava interpretando o sonho de todo mundo e de todos. O Faraó foi lá, mandou chamar. Com isso que José foi até Faraó, Faraó tinha 2 sonhos misteriosos que ele não estava conseguindo interpretar e ninguém estava dizendo a ele o que significava. Nisso que José foi até lá e interpretou os sonhos de Faraó, Faraó ficou impressionado por causa da sabedoria que ele estava tendo para interpretar o sonho dele. Que era algo que ninguém estava sabendo, era algo que ninguém estava conseguindo explicar, era algo que para muitos ali era quase que impossível decifrar o sonho de alguém. Mas havia um que estava preso, que foi acusado, que foi maltratado pela família, que ao redor dele tinha gente invejosa, que estava invejando da vida dele, que estava invejando do
dom que Deus tinha dado a ele, estava José, que sabia interpretar o sonho de Faraó. Com isso que José conseguiu interpretar o sonho de Faraó, Faraó ficou impressionado e acabou que Faraó nomeou ele como o governador do Egito. Aí com isso nós aprendemos que independente das dificuldades, né, a gente pode estar lá embaixo, mas se a gente acreditar em Deus, se a gente colocar a nossa fé em Deus, Deus pode nos colocar lá em cima. Por mais que a gente pode pensar grande, a gente pode pensar pequeno, a gente pode sonhar baixo, a gente pode ter um propósito assim, que nós colocamos no nosso coração, mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que os planos de Deus são maiores. E com isso eu quero falar para os irmãos que tem uma frase que me chama muita atenção, que é: quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Eu passei a tarde todinha, né, porque tinha dado 6 horas, eu ainda não estava sabendo o que falar. Aí eu vi essa frase aqui, me chamou muita atenção. Estava conversando com uma pessoa também, essa pessoa estava me dando umas dicas de como eu poderia formar essa mensagem. Aí acabou que eu queria mesmo falar para os irmãos que a partir do momento que a gente coloca Deus acima de tudo, Deus acima de todos, a partir do momento que a gente coloca a nossa fé, esquece das fofocas, esquece das conversinhas, esquece do que o irmão está falando, do que o irmão está rindo, do que o irmão está comentando, e a gente coloca o nosso foco em Deus, tudo pode mudar. A partir do momento que a gente esquece um pouco dos outros e começa a priorizar mais a Deus, a gente para de sonhar baixo, a gente para de ficar nos diminuindo e Deus acaba nos colocando acima de tudo e acima de todos. Por mais que com aquilo, né, que eu falei, que José acabou virando governador do Egito, Faraó nomeou ele como governador do Egito, e assim, depois de tudo que ele passou, Deus ainda exaltou ele na frente de todo mundo, na frente de todos, a família dele, que os irmãos principalmente que estavam invejando ele, que jogaram ele dentro da cova, que venderam ele, no final todos eles foram pedir desculpas, foram pedir perdão. E é o que eu aprendi, que quando a gente entende verdadeiramente o propósito, a gente aprende a perdoar a pessoa, por mais que ela tenha errado, por mais que ela tenha feito barbaridades em nossas vidas. Quando a gente aprende o valor do propósito, quando a gente aprende a valorizar a Deus, quando a gente coloca Deus acima de tudo, quando a gente começa a priorizar Deus, que é o que eu falei, que quando a gente entende o propósito, quando a gente entende o processo, a gente acaba perdoando a pessoa, por mais que seja difícil. Mas é importante a gente perdoar para Deus nos levar mais à frente. Porque eu tenho certeza que Deus não colocou José ali à toa. Eu tenho certeza que Deus permitiu que José passasse por cada provação que ele... Eu acredito que Deus permitiu que José passasse aquela dor. Eu acredito que Deus tenha permitido aquele sofrimento, aquela traição, aquele sufoco que ele passou durante aqueles anos todos. Eu acredito que isso não foi por acaso e que isso realmente foi para exaltar ele diante daqueles que desprezaram ele, que diminuíram ele. Mas é importante a gente perceber que a gente não depende de homem para ser alguém na vida, a gente não depende de homem para poder acreditar nos planos de Deus. A gente confiando, a gente acreditando em Deus, Deus pode fazer coisas grandes em nossas vidas, assim como ele fez na vida de José. E eu agradeço a minha oportunidade, agora eu quero passar para a Vitória. São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Atos 13, 22. Vai
nos dizer assim: quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que exaltará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Só até aqui, os irmãos podem sentar. Este versículo vai acontecer no meio de uma pregação do apóstolo Paulo, na sinagoga. Paulo está lembrando a história do povo de Israel, mostrando como Deus guiou o seu povo, desde Moisés até Jesus. Ele vai falar sobre o primeiro rei, que foi Saul. Mas Deus o rejeitou por causa da sua desobediência, que vai dizer lá em 1 Samuel 15, 26. Eu vou ler do 22 até o 26. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, portanto, tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temia o Senhor, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas o rei de Israel. Aqui em 1 Samuel 15, 26, vai dizer que Deus rejeitou Saul como rei dele. Por mais que Saul peça perdão pelos seus pecados, por tudo que ele fez, Deus o rejeitou por causa da sua desobediência. Isso nos traz aos dias de hoje, que muitos têm desobedecido a palavra do Senhor. Muitos têm feito o que o Senhor não tem mandado. Então, se você tem desobedecido ao Senhor, se você se arrepender, Ele pode te perdoar. Mas chega uma hora que o perdão, Deus cansa. Imagine uma pessoa fazendo uma coisa para você várias e várias vezes, a pessoa errando várias e várias vezes, e você sempre perdoando ela, mas chega uma hora que você cansa. Então é a mesma coisa com Deus. Deus se cansou de Saul, de tanto dele errou. Então ele pediu desculpa, mas Deus não o aceitou como rei de Israel. Eu vou estar dizendo aqui, eu vou estar falando sobre Davi. Todo mundo conhece Davi como o que derrubou o gigante de Golias, até as crianças sabem disso, que Davi derrubou o gigante Golias, que ele venceu com uma pedrinha, mas ninguém sabe a fundo, poucos sabem a fundo a história dele de verdade. Davi é lembrado como o maior rei de Israel, mas começou como um simples pastor de ovelhas. Deus o escolheu não por aparência, mas por disposição do seu coração. Deus não vai te escolher porque você é bonito, Deus não vai te escolher porque você é feio, Deus não vai te escolher pelo que você faz, por fama, por dinheiro. Deus vai te escolher pelo seu caráter e pelo seu coração, por você ser fiel a Ele. Quem tem um coração segundo de Deus é levado no tempo certo. Aqui em Atos vai dizer que Davi, ele tinha um coração segundo de Deus, ele tinha um coração... Davi fazia as coisas que Deus mandava. Então, se você fizer as coisas que Deus te manda, se você fizer as coisas que Deus tem um plano na sua vida, Ele vai te levar em lugares que você nunca viu, em lugares que você nunca pisou a planta dos seus pés. Então, como eu falei, se Deus te levantar, Deus vai te levantar no tempo certo. Não adianta você ficar com pressa de chegar em lugares que você nunca andou. É claro que Deus vai te levar, mas Ele primeiro vai te fazer, Ele vai fazer um processo na sua vida. Ele vai fazer você passar por provas, Ele vai fazer você passar por algumas coisas na sua vida.
é óbvio que Deus vai tratar com você no oculto de cada um, no anônimo de cada um. Davi, aqui neste capítulo que eu li, ele foi fiel nas pequenas coisas. Vai dizer lá em 1 Samuel 17, 34 e 37. O teu servo apartava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha. Antes de ser rei, Davi foi servo. É como nós hoje em dia. Eu sou uma obreira da casa do Senhor. O pastor, ele é pastor. Então não adianta eu sou obreira e eu querer logo pular para ser pastora. Eu tenho que passar por processo que Deus vai me dar. Eu tenho que passar por várias coisas que Deus vai me passar para depois eu ser uma pastora. Deus vai te provar pelas coisas que você faz. Se você é uma obreira, um obreiro íntegro, se você é um obreiro que confia no Senhor, um obreiro que tem fé, ele vai te dar provas, mas ele não vai, ele vai, às vezes, quando você não é um obreiro que obedece, é um obreiro difícil, com coração de pedra, ele vai te amassar, ele vai fazer algumas coisas com você que às vezes ele não vai fazer com uma pessoa que tem caráter, que tem fé e que obedece ao Senhor. Então é o que eu falei. Deus faz no oculto de cada um. Deus vai te dar a sua bênção no seu oculto. Não adianta você querer, quando Deus te dá a sua bênção, não adianta você querer mostrar para todo mundo, porque você não tem que mostrar as coisas que você faz para o homem, você tem que mostrar as coisas que você faz para Deus. Então, quem é fiel, Deus coloca sobre o muito. É igual a Sofia falou em Mateus 25, 21. Vai dizer que se você servir no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então, Deus vê sua fidelidade no escondido. Então, se você tem fidelidade com o Senhor, Ele vai te dar as suas bênçãos, Ele vai te dar as coisas que Ele te prometeu. Em 1 Samuel 17, 45, 47, vai dizer que Davi confiou totalmente em Deus. Diz assim: tu vens a mim com espada e lança, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não confiou em armaduras, mas Davi confiou em Deus. Enfrentou Golias com fé e Deus lhe deu a sua bênção. Então, Davi, imagina se Davi não tivesse confiado no Senhor. Imagine se Davi não tivesse confiado que Deus ia ajudar ele para enfrentar aquele gigante. Porque fala que aquele gigante tem mais de 2 metros de altura. Então imagine você, eu, por exemplo, tenho 1,54 m. Aí imagine eu com um cara de 2 metros de altura querendo enfrentar ele. Se eu não confiar no Senhor, é óbvio que ele vai me matar. Se eu não confiar no Senhor, é óbvio que ele vai me atacar. Então, Davi confiou no Senhor. Davi levou a palavra dele no coração. E foi isso que Davi venceu a vitória dele. Porque ele teve a palavra no seu coração. Então, a coragem de Davi não veio de força, mas da presença de Deus. Na Bíblia vai dizer que Golias, ele não cai para trás, ele cai para frente. Então, não foi sobre a força de Davi, foi sobre a força de Deus. E eu pergunto para você nesta noite, o que é o seu Golias? O que é o seu gigante na sua vida? O que é a muralha que está na sua vida? O que é aquilo que está te impedindo de seguir para frente? O que é aquela barreira que está te impedindo de você continuar, de você servir ao Senhor? Eu te pergunto nesta noite, o que é que está te enfrentando? Qual é o Golias que está na sua vida? Então, nós temos que enfrentar esse Golias que nós temos na nossa vida, essa muralha, essa rocha que a gente tem no nosso coração, com a palavra do Senhor. Você não vai vencer a rocha que está no seu coração, você não vai vencer com bebidas, você não vai vencer com fumo, você não vai vencer com o seu celular, você não vai vencer com amizades, você vai vencer com a palavra de Deus. Em 1 Samuel 24, 4, 6, vai dizer: não estendei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Mesmo tendo a chance de matar Saul, Davi preferiu obedecer. Ele sabia esperar o tempo de Deus. Ele tinha o coração segundo Deus, não age pela emoção, mas pela direção. Muitas das vezes, ainda mais nós jovens, nós agimos pela emoção.
quando a gente está ali numa roda de amigos, você tendo a palavra do Senhor no seu coração, se você está numa roda de amigos e alguém te oferece alguma coisa para você fumar, alguém te oferece alguma coisa para você beber, se você tem a palavra de Deus no seu coração, é óbvio que você não vai aceitar. Mas se você não tem a palavra dele, você vai fumar, você vai beber. Então, os jovens de hoje em dia, ainda mais nós, jovens de hoje em dia, nós não queremos ter a palavra do Senhor no nosso coração. Mas muitos que estão aqui, todos os jovens que estão aqui, sabem da palavra dele, sabem pelo menos um pouco da palavra dele, todos os jovens que estão aqui sabem. E mesmo assim, a gente se rende ao pecado, mesmo assim a gente age pela emoção, mesmo assim a gente faz coisas que não agradam ao Senhor. E você, jovem que está aqui, você está agindo pela emoção ou você está agindo pela direção do Senhor? Às vezes a gente pensa muito, nós jovens pensando muito em namorar, em ficar com vários aí, ficar fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Mas e a palavra do Senhor? Às vezes nós queremos enfrentar essa barreira que tem na nossa vida, a gente quer preencher o nosso vazio que tem no nosso coração, e muitas das vezes a gente coloca a culpa da gente ter esse vazio no nosso coração em Deus. Mas a culpa de você ter esse vazio no seu coração não é de Deus. A culpa de você ter problemas na sua vida não é Deus que está colocando isso na sua vida. Pode ser até Ele, mas você também não ajuda. Você fuma, você bebe, você fica namorando com vários por aí. Você acha que Deus, Ele vai tirar esse vazio do seu coração você fazendo isso? Quando você faz uma coisa boa para o Senhor, Ele te devolve coisas boas. Mas se você faz uma coisa ruim, isso pode levar até a morte. Então, se você é escolhido, você tem que entrar na direção do Senhor, você tem que entrar no caminho dEle e ter o coração assim como o de Deus. Assim como Davi teve o coração de Deus, você tem que ter o coração assim como o de Deus. Você tem que estar alinhado com o Senhor. Você não pode, quando você está ali nas bênçãos, quando você está ali recebendo as suas vitórias, você está ali no mundo, você está recebendo as suas vitórias, é muito fácil. Mas quando você está na prova, quando você está naquele momento que ninguém te entende, para você servir a Deus é muito difícil. Então, você tem que ter o coração alinhado com o Senhor. Em Salmos 51, 10, 12, fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi pecou, mas ele não endureceu o seu coração, reconheceu o erro, chorou diante de Deus e foi restaurado. Deus não busca a perfeição, mas Deus procura o seu arrependimento verdadeiro. Às vezes, pessoas aí do mundo falam, não, mas quando você é crente, você tem que ser perfeito, você tem que ser santo. Sim, você tem que ser santo. Nós, crentes, somos santos lutando contra o pecado. Então, você tem que ser santo, sim. Você tem que, não, por mais que a gente peque todos os dias, você tem que evitar. Você tem que esconder esses desejos da carne que você tem de fumar, esses desejos que você tem de beber, esses desejos que você tem de beijar cada um, esses desejos que você tem de ouvir músicas mundanas. Você tem que muito esquecer isso e começar a ler a palavra do Senhor. Muito esquecer o celular que você tem, para você ler a palavra do Senhor, para você se aprofundar na palavra do Senhor. Porque os seus amigos, às vezes, se alguns seus amigos sabem que você é crente, porque às vezes os jovens têm vergonha de falar, se seus amigos souberem que você é crente, se ele te perguntar alguma coisa e você não souber, isso vai ser uma vergonha para você. Teve um dia que uma menina chegou em mim e perguntou uma coisa sobre a Bíblia. E no dia passado eu tinha lido um capítulo sobre o que ela me perguntou. E aí eu soube responder ela, mas se eu não tivesse lido, eu não ia saber responder ela. Então, quando você errar, volte para Deus. Quando você errar, você ajoelha, você tem o seu quarto. Você não tem só o seu quarto para você ficar deitado dormindo. Você tem o seu quarto para você orar. Você tem o seu quarto para você ouvir os seus louvores. Você tem o seu quarto para você se arrepender dos seus pecados. Então, entra no seu quarto, ajoelha.
e fala para ele todos os seus pecados. Mas você tem que falar para ele os seus pecados e se arrepender. Não adianta você falar os seus pecados, se arrepender e no outro dia fazer a mesma coisa. Eu vou dar uma aprofundada no que eu li em Atos 13, 22. Davi foi guerreiro, ele foi rei e adorador. Mas, acima de tudo, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho certeza, se os jovens de hoje em dia, essa geração de hoje em dia, fosse segundo o coração de Deus, Deus ia abençoar bem mais. Todos os jovens que estão aqui, se aprofundassem mais na palavra, estariam aqui no meu lugar, estariam pregando. Então, não é para envergonhar os jovens que não estão aqui, mas é para falar que vocês têm que se aprofundar mais. Não só vocês, mas todos nós que estamos aqui no altar, até eu que estou pregando aqui, a gente tem que se aprofundar mais na palavra. A gente tem que esquecer mais os prazeres que a gente tem na nossa carne e se aprofundar mais na palavra do Senhor. O segredo que você tem que ter é a intimidade com Deus. Davi, ele orava, ele adorava e ele obedecia. Então, se você orar, se você obedecer e se você adorar a palavra do Senhor, se você ter amor, menos desobediência, menos soberba, se você tiver amor, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus vai te tirar desse fundo desse poço que você está. Deus vai tirar de você desses pecados que você está cometendo. E eu tenho certeza que Ele vai preencher o vazio do seu coração. Então, para concluir, seja fiel no pouco, confie em Deus, seja obediente no tempo certo, seja arrependido dos seus erros e seja segundo o coração de Deus. E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Agradeço a oportunidade. Salve a igreja com a paz do Senhor. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Timóteo 2,14. Vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Somente até aqui. Irmãos, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo ele vai estar dando algumas orientações a Timóteo. Timóteo, que segundo alguns historiadores, ele tem por volta de 16 aos seus 19 anos. Um jovem ainda. A primeira dica que Paulo dá para Timóteo é: não tenha nas suas palavras contendas. Como assim? Que da sua boca não saia palavras ao qual vão ferir o seu irmão. Que da sua boca não venha sair palavras ao qual venham causar contenda na igreja. Que da sua boca não venha sair fofocas. Essa é a palavra que Deus vem trazer para os jovens dessa igreja. Usa a tua boca para profetizar. Usa a tua boca para bendizer. Usa a tua boca para abençoar e não para falar mal do seu irmão. Tome cuidado com as suas palavras, pois ela tem um poder no mundo espiritual. Essa é a dica que Paulo dá para Timóteo. Timóteo, toma cuidado com as palavras que saem da tua boca, porque elas têm poder para abençoar, mas também para amaldiçoar a vida de alguém. A segunda dica está no versículo 15, que diz assim: se apresenta aprovado diante de Deus. Como assim? É o viver em santidade, é o viver em vigilância, é o viver em constante oração, para naquele grande dia, quando eu me deparar com o Senhor, Ele diga para mim que eu estou aprovado diante dEle. É como o professor de português, ele disse para mim: Davi, se algo é uma coisa, ele é aquilo, e ele não pode ser mais nada além daquilo. Como assim? Se ir para o shopping é mais importante, é mais atrativo
do que a oração de segunda-feira, você é tudo na face da terra, menos um obreiro aprovado. Se as companhias do mundo te atraem mais do que a palavra, você é tudo neste mundo, menos um obreiro aprovado. Se as atrações da carne te atraem mais do que o jejum, a oração, a busca, o descer no monte é mais atrativo do que as coisas do Senhor, você é tudo na face dessa terra, menos um obreiro aprovado. Essa é a segunda dica que Paulo dá para Timóteo. Timóteo, seja um obreiro aprovado diante de Deus. Por quê? Sabe por que Paulo levou Timóteo para as suas viagens missionárias? Porque quando Paulo viu Timóteo, ele achou graça nele. Por quê? Porque Timóteo, por mais que ele seja um jovem, por mais que ele tenha pouca idade, a Bíblia diz que ele dava exemplo para os outros. Ele dava exemplo de vivência. O que é raro hoje em dia, tu vê um jovem firme que dê exemplo. Um jovem ao qual você pode se inspirar nele. Essa é a segunda dica. Seja um obreiro aprovado diante de Deus. A segunda dica se encontra no versículo 22, que Paulo vai dizer para Timóteo a seguinte coisa: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Eu te digo uma coisa, Paulo está dizendo para Timóteo: foge, porque se tu enfrentar você vai cair. Foge, porque se tu tentar batalhar contra os desejos da tua carne, você vai cair. Por isso que Paulo diz para Timóteo: foge, porque não há outro jeito de tu combater esses seus desejos, é fugindo. Não deixa com que as atrações da carne, não deixa que os seus desejos sobrevenham acima de Deus, acima do amor que você tem por Deus. Tudo é uma questão de decisão. Tem gente que diz que não é, mas é questão de decisão. Ter o seu momento com Deus, 1 hora por dia, ou passar o resto do dia todinho vendo TikTok, Instagram, é uma decisão ou não? Aparecer nas orações que tem segunda-feira aqui na igreja, ou ficar em casa maratonando séries, é uma decisão ou não? Agora eu te pergunto, sofrer com frieza espiritual porque não quer fazer a obra de Deus, é uma decisão ou não? Uma colheita das suas ações. Você não quis fazer, abriu uma brecha. Eu digo uma coisa, quando tem uma brecha, Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Daqui a maior dica que eu dou para os jovens: vigiem, tomem cuidado. As atrações vão vir, os pratos vão vir, mas não aceite, nem tente batalhar contra, foge, que essa é a maior dica que Paulo está dando para Timóteo. Foge, mantenha a santidade, mantenha o foco no Cristo, porque às vezes tem coisa que vem para a gente que a gente acha que não é prato, mas só vem para nos distrair da obra de Deus. Isso é uma verdade. É uma palavra que eu ouvi há umas semanas atrás. Tudo começa doce como mel e termina amargo como fel. O que parece que é bom hoje, amanhã pode acabar com a sua vida. O que hoje pode ser só uma saidinha, pode ser a tua última saidinha da tua vida. Todo dia, quando você acordar, lembre-se, qualquer coisa pode acabar com você. Uma picada de uma aranha, um inseto de menos de 5 centímetros, se te picar você morre. Irmãos, nossa vida pode passar em segundos. Mas o que a gente prefere? Agradecer a Deus? Não. Tem gente que acorda e nem agradece pelo seu dia, nem agradece por ter acordado, nem agradece por ter a chance de respirar mais um dia. Entenda isso. Cada dia que você acorda, cada dia que você pode respirar é um livramento, é uma oportunidade a mais que Deus está te dando. Então agradeço o Senhor todos os dias. E jovens, fique com essas 3 dicas. Tenham suas bocas santas. Se apresente aprovado do Senhor. Mantenha a santidade na sua vida, a vigilância, a oração constante. E foge dos desejos da sua carne. Amém? Agradeço-me aí que oportunidade.